Olá a todos, bem-vindos a mais uma videoaula. E dando continuidade ao assunto álgebra linear para ensino médio, a gente vai falar um pouquinho das matrizes. Elemento diferente, né? A gente está acostumado, durante a nossa caminhada do ensino médio, a trabalhar com elementos únicos. E eu digo para você, por exemplo, trabalhar com números reais, a gente trabalha apenas com o número real em si, né? Perceba, trabalhar com funções, a gente vai trabalhar com expressões, né, algébricas. E essas expressões são somas de parcelas isoladas. Quando a gente pega essas parcelas e soma, nós temos efetivamente uma expressão algébrica que a gente pode chamar de função, né? E trabalhar com matrizes é pegar esses elementos isolados, que podem ser números, podem ser funções, podem ser até outras matrizes, e formar um quadro, né? Formar um quadro, tá? Então o que é uma matriz? A gente vai entender que é uma reunião desses elementos, tá? Em qualquer forma, não. O formato é um pouco peculiar e o formato ele se mantém ao longo das matrizes, tá? Então o que seria uma matriz? Seria um quadro retangular cujos elementos estão dispostos em linhas e colunas. Linhas horizontais, que é a dica, são as pautas do seu caderno, tá certo? Então se você pegar as pautas das folhas do seu caderno, você vai perceber que tem horizontais, né, destacadas. Essas são as linhas da matriz. E se você contar a parte que fica em pé, são as colunas, tá? Pode ficar totalmente disforme? Não, não pode ficar disforme. Tem que formar um elemento homogêneo, um elemento bonito, tá? Então se você colocar, por exemplo, nas linhas 4 elementos, então todas as linhas terão 4 elementos, por exemplo. Se você colocar na primeira coluna 6 elementos, então todas as colunas terão 6 elementos, tá? É isso que eu particularmente chamo de caracterizar o elemento homogeneamente, tá? Efetivamente falando, o que é uma matriz? Vamos escrever isso aí então, né? Então o que é uma matriz? É um quadro retangular cujos elementos e vale um comentário, né? Num caso particular, os elementos podem ser números reais, podem ser complexos também, tá? Mas pensando nos processos seletivos vestibulares, a gente tem no máximo números reais, né? Então o que pode acontecer no máximo é aparecer um π, aparecer um raiz de 2, tá certo? Mas não se assuste se aparecer um número complexo, tá? Não está fora do contexto, tá bom? Efetivamente falando, podemos ter números complexos como elementos de uma matriz, tá? Cujos elementos estão dispostos em linhas que são as horizontais da tabela, tá? Ou do quadro, e colunas. Muito bem. Então, efetivamente falando, isso é uma matriz, tá? O que você deve guardar de antemão o que a gente vai fazer são algumas operações com os quadros, tá? Fazer soma de números reais pra gente é tranquilo, né? 2 mais 3, 5, tá? Quando a gente for passar para a soma dos quadros, aí vai ter uma especificidade um pouco mais detalhada, que a gente vai detalhar não nesse vídeo, sim num próximo, tá?
para não ficar tão longo o vídeo, para você também não se dispersar, tá? Acompanha comigo. Então eu coloquei aqui um retângulo, né? Coloquei aqui um retângulo, tá? Esse retângulo pra gente ele vai ter um nome, tá? Letra maiúscula do nosso alfabeto. Então quando a gente for falar das matrizes, a primeira coisa, ela tem um nome. Nesse caso é a letra maiúscula do nosso alfabeto. Deixa eu colocar aqui para você, tá? Nome da matriz. Então, nesse caso, a gente vai designar a matriz como uma matriz A. Se você olhar aqui para dentro desse quadro, né? Se você olhar no quadro, você vai ter os elementos dispostos em linhas e colunas, tudo bem? A gente vai seguir o seguinte padrão. O nome da matriz não é A maiúsculo, então dentro da matriz nós vamos ter os elementos A minúsculo. Tudo bem? Ah, Rodrigo, mas eu nunca vi uma matriz fechada desse jeito, né? Com uma linha fechada. É verdade, você tem razão. Você tem razão. Então, para melhorar a notação e para não ficar tão poluído, o que a gente vai fazer vai ser, ao invés de fechar a linha, vai ser colocar um elemento que simboliza essa linha fechada. Que são os colchetes. Tá certo? Então, olha só. O que a gente vai fazer efetivamente vai ser o seguinte. Eu vou pegar aqui, vou pegar aqui, vou pegar aqui e vou pegar aqui. Tá certo? E esse cara aqui eu vou apagar. Tá? Eu vou apagar. Então, toda vez que você vê o colchete, você deve se lembrar de que existe efetivamente um retângulo aqui, tá bom? Existe um retângulo aqui, tá? Existe um retângulo fechando os elementos, tudo bem? Só que veja uma coisa, se todos os elementos são discriminados ou são descritos pela letra minúscula A, se eu deixar dessa forma, perceba que não faz muito sentido, né? A gente deixar a matriz desse jeito. Porque senão todos os elementos são iguais a A. Tá certo? Então o que nós precisamos? De uma identificação do elemento, que a gente vai chamar de indexação. Palavrinha difícil, né? O que seria a indexação? É a identificação do elemento dentro do quadro. E como que nós fazemos essa identificação? Da maneira mais natural possível. Nós vamos numerar as linhas, nós vamos numerar as colunas. Então, num primeiro momento, se você tem dificuldade para identificar os elementos, segue a dica. Você pode fazer a lápis, tá? Depois você apaga. Tá vendo aqui as horizontais? Ó, enumera. 1, 2. Quantas são, Rodrigo? Não sei. M. Pode ser M. Então essa matriz ela vai ter M horizontais, a gente vai dizer que ela tem M linhas. Tá certo? Quais são os elementos que estão na primeira linha? São todos os elementos da forma A1. E na segunda linha, A2. É estranho, tá? Emésima. Linha M. Os elementos são da forma AM. Porém, se você deixar todos desse jeito, perceba que na primeira linha, a gente vai entender que todos os elementos são iguais. Mas eles não precisam ser necessariamente iguais, eles podem ser diferentes. Tá? E é aí que vai surgir a numeração das colunas. Tá? E aqui a gente vai ter coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna N. Tá certo? Coluna N. Tá? E aqui na primeira coluna, o segundo índice é 1. Então perceba que eu já tenho a diferenciação. A11 é assim que a gente fala. A21. Tá certo? É assim que a gente fala.
tá? Na segunda coluna, o segundo índice é 2. Na terceira coluna, o segundo índice é 3, tá bom? É 3, tá? E na coluna N, o segundo índice é N, tá certo? É N. E aí, não sei se você percebeu, mas todos os elementos estão indexados de maneira única. É isso que vai caracterizar a matriz. A11 é só esse. O A23 é só esse. Tudo bem? E aí, perceba, quantas horizontais tem? N. Quantas verticais tem? N. Nós falamos que tem M linhas e N colunas. Então, essa matriz, ela é do tipo M por N. Essa notação aqui indica a ordem da matriz. Efetivamente falando, vai indicar para a gente o seu formato. Tá? O seu formato. E aí você pode perguntar assim: ô Rodrigo, é sempre linha por coluna? Sempre. Horizontal por vertical. Tudo bem? Tá? Sempre assim, tá certo? Ah, Rodrigo, eu posso ter o número de linhas igual ao número de colunas? Pode. Aí você vai ter o que a gente vai chamar de matriz quadrada. Tá bom? Matriz quadrada. Tá? Perceba uma coisa bem importante. Quando a gente fala na matriz, né, quando a gente fala nessa tabela, quando a gente fala nesse quadro retangular, perceba que pode acontecer algo, e eu vou colocar isso como um comentário, que muitas vezes passa desapercebido, mas que de repente pode dar uma dor de cabeça pra gente. Pergunta, para você responder: que elemento que é esse? Desse jeito. Eu fico na dúvida. E aí, a ideia é você buscar o contexto, tá certo? Isso aqui, para você, dificilmente vai aparecer, tá? Isso aqui, na verdade, vai aparecer para você quando a gente vai falando no 123º termo de uma sequência numérica, ou progressão aritmética ou progressão geométrica. Mas se nós fizermos referência às matrizes, isso aqui tem que ter uma vírgula separando. Então, se você quiser o elemento que está na linha 1, coluna 23, você vai fazer essa separação. Tá? Se você quiser o elemento que está na linha 12, coluna 3, você vai fazer essa separação. Tá? Essa separação. Isso aqui, para os vestibulares, digamos assim, não militares, tá? Isso aqui dificilmente vai aparecer. Tá certo? Isso aqui dificilmente vai aparecer para você. Tá bom? E aí o detalhe é, como que a matriz pode aparecer? Né? Como que as matrizes podem ocorrer? Ou elas já vêm montadas, tá? Ou elas já vêm montadas. E aí você tem o quadro retangular com os elementos prontos. Ou então, a gente tem a matriz a partir de uma lei de formação. Tá? Lei de formação. E aí, pessoal, como funciona essa lei de formação? A lei de formação funciona da seguinte maneira. Cada elemento da matriz A e J, ele é uma função ou uma expressão dos dois índices.
certo? Do I e do J, tá? Ele é uma função dos dois índices, tá bom? Por exemplo, que a gente vai querer montar a matriz 3 por 2, eu vou colocar aqui daqui a pouco, tá? Daqui a pouco. 3 por 2, cuja lei de formação é I mais J. A gente vai entender como funciona isso. Tá? A gente vai entender como funciona isso. Tudo bem? Se não for nesse vídeo, no próximo vídeo eu coloco isso para você. Tá? Muito bem. E aí, para a gente finalizar esse videozinho, alguns tipos especiais de matriz. Tá? Alguns tipos especiais de matriz. Algumas matrizes que você tem que trabalhar com elas. Matriz que a gente chama de matriz linha. O que é uma matriz linha? É a matriz que tem apenas uma linha. Tá certo? Então perceba que a característica dela é assim. Como são os elementos dela? São da forma A1 alguma coisa. Tá? A11, A12, A1N. Tá certo? A1N. Tá? Muito bem. Matriz coluna, que é a matriz que tem uma coluninha só. Tá? Então eu tenho A11, eu tenho A21, ó, segue aqui, tá vendo? Ó? Segue aqui, tá vendo? Ó? Aqui eu coloquei N, né? Então para de repente ficar igual, então aqui eu vou colocar um N, tá bom? Perceba que aqui nas matrizes linha, eu só vou contar as colunas, né? 1, 2, N, tá certo? Na matriz coluna eu só vou contar as linhas. Então fica AM1. Tudo bem? Tá? Matriz linha, matriz coluna. O que é uma matriz quadrada? Pensa um pouquinho em geometria. Todo quadrado é um retângulo? Ou todo retângulo é um quadrado? Todo quadrado é um retângulo. Tá certo? Porque para ser retângulo, o que a gente tem? Paralelas iguais, né? E no quadradinho é tudo igual. Tá bom? Então, se todo quadrado é um retângulo, quando que uma matriz vai ser quadrada? Quando o número de linhas for igual ao número de colunas. Tá certo? E aí a matriz ela tem isso aqui, ó. A11, A12, A1N, AN1, AN2, ANN. Percebeu aqui, ó? Olha o índice do último elemento. Os dois são iguais. Tá certo? Os dois são iguais. E aí, quando a gente falar na ordem dela, a gente não vai falar uma matriz de ordem N por N. A gente vai falar apenas uma matriz de ordem N. Nesse caso aqui. Tudo bem? E para a gente finalizar esse vídeo, matriz transposta. O que você vai guardar da matriz transposta, né? Qual que é a ideia? É como se a gente virasse a matriz, tá? Então, a gente tem que a linha I, ela vira a coluna I. Nossa, Rodrigo, estranho, né? Esse escrito seu aí, né? Eu não entendi muito bem. Pessoal, na prática é muito simples. Você tem a matriz aqui que eu chamei de D. Percebeu a sequência? Ó? A, B, C, D. Bem criativo, né? O que é a matriz transposta da matriz D? É a matriz que eu vou chamar de D com um T elevado, tá? Com um T elevado, tá certo? A linha I vira a coluna I. Aqui não é a linha 1, ela vai virar a coluna 1. Aqui não é a linha 2, ela vai virar a coluna 2. Tudo bem? É automático, tá? É automático na matriz transposta. Tá vendo que aqui é a primeira coluna? Vira a primeira linha. Tá vendo que aqui é a segunda coluna? Vira a segunda linha. Tá vendo que aqui é a terceira coluna? Vira a terceira linha. Tá certo? No próximo vídeo vou falar as operações com matriz e a gente dá mais alguns detalhes acerca dessas matrizes especiais. Tá certo? Então é isso, pessoal. Gostou? Dá um joinha no vídeo e inscreva-se no nosso canal. Tá certo? Ajude a disseminar a cultura matemática. Até o próximo.